Amém. A paz, igreja. Amém. É um privilégio poder estar aqui hoje à noite e na Igreja Batista Zona do Sul e ter a amizade do pastor Marcelo França nesses últimos anos. E é engraçado que antes de vir para Natal, eu ainda estava na Inglaterra, quando a gente estava orando e pensando sobre fundar o projeto no Brasil. Um dos pastores que eu mandei um e-mail foi para o pastor Marcelo, e porque ele é responsável pelo Haggai, então eu já queria ver se a gente podia se encontrar, mas nunca funcionou, né? Aí depois de um ano que realmente a gente se encontrou e a gente tem desenvolvido esse relacionamento. Como foi falado, meu nome é Júnior e como vocês viram, Deus é muito misericordioso, né? Porque me deu uma esposa linda dessa e para os mais novos há esperança, tá vendo? Seja crente, há esperança. Eu tenho um amigo pastor missionário, né? Tem um pastor Márcio Meira, lá de João Pessoa. Ele disse: Júnior, você orou, viu? Mas a bichinha não orou nada. Ela disse que orou, mas... Então, nós somos casados há 1 ano e 6 meses. E nós estamos aqui em Natal já há 3 anos. E... eu sou formado em História e estou fazendo também Teologia, e a Miriam é formada em Pedagogia e Teologia pela Faculdade Luterana, lá da Alemanha. E a gente está aqui com o PACE Project. Então, a gente começou isso lá na Inglaterra, fazendo um projeto, desenvolvendo, estudando lá, e veio implantar aqui no Brasil há 3 anos atrás. Então, antes da reflexão, eu vou estar só falando um pouco do projeto. Então, o PACE ele começou lá na Inglaterra, como eu falei, em 92, através de um homem, Paul, e ele percebeu que nas escolas, quando se precisava falar sobre primeiros socorros, se chamava os bombeiros. Quando se precisa falar sobre leis, se chamam os policiais, os advogados. Então, quando ele era adolescente, ele questionou a sua professora e falou: professora, por que quando você fala sobre cristianismo, você não chama um cristão para falar sobre cristianismo? E ela falou: tá bom. E a primeira vez que o Paul estava diante de uma escola para falar para as pessoas sobre cristianismo, ela falou: hoje nós vamos falar sobre a história de Noé. E, por incrível que pareça, tem alguém que acredita nisso. E esse é o Paul. E ele veio e falou, compartilhou. E daí, desde adolescente, ele já tinha esse desejo de compartilhar o evangelho nas escolas. E aí, por que escola? Por que escola? Em primeiro lugar, eu não vou nem perguntar aqui quem já passou pela escola, porque todo mundo passa pela escola, todo mundo vai à escola. A escola, ela está lá. Em primeiro lugar, todo mundo está na escola. A gente não precisa fazer um show, nada de impacto para atrair as pessoas. Elas já estão lá. Elas já estão lá. A estrutura já está pronta. A gente não precisa fazer uma estrutura. As escolas, elas sempre precisam de ajuda extra. Aqui em Natal, a gente trabalha em escolas públicas, escolas estaduais, e, sinceramente, quarta, quinta e sexta é os dias que mais precisam. Às vezes, o diretor liga e diz: pessoal, eu estou sem professor nenhum, tem como vocês virem aqui? A Miriam até brincou que, nesse dia, eles estavam lá no escritório e elas pareciam super-heróis, né? Vamos trocar de roupa, vestir a farda e vamos lá socorrer. E a escola precisa. E o principal era o que Jesus fazia. Ele ia onde as pessoas estavam, no dia a dia das pessoas. O que foi que Jesus fez? Zaqueu, sai dessa árvore aí, que eu vou jantar contigo hoje. Eu vou para a tua casa, eu vou na tua intimidade, eu vou aonde você gasta tempo, na mesa. A mesa é um lugar de intimidade. Para quem é adolescente, a escola é um lugar onde ele é quem ele é. Ali, os pais não estão nem olhando, nem sabem o que é que eles fazem na escola, não sabem nem como eles se vestem na escola. E muitos, se você é pai, não sabia, mas eles levam outras roupas, e se trocam na saída e ficam. A gente conhece eles, quem eles são, da forma que eles são. Então, o projeto começou na Inglaterra em 92, e muita gente dizia: na Inglaterra funciona, porque a igreja anglicana, né, é focada muito com as escolas e tem essa abertura para os cristãos virem e ministrar nas escolas. Mas, em outro lugar, isso não funciona.
Só que a gente sabe que Deus é o Deus do impossível. Então, em 2000, foi para a Irlanda do Norte, em 2002, Estados Unidos, Alemanha, Gana, Irlanda, Brasil, a gente começou em 2012, e Índia, Quênia e Austrália vai começar agora em junho. E Natal foi a cidade escolhida por Deus, eu digo, porque realmente eu sou recifense e, logicamente, a gente tentou primeiro fechar a parceria lá em Recife, mas foi uma época que o nosso pastor lá estava com um problema de saúde, com câncer, e foi curado, e ele não pôde fazer essa parceria na época, e hoje Deus abriu as portas, porque a igreja de Max Lucado, a maioria deve conhecer, um escritor, lá nos Estados Unidos tem um projeto. Então, ele indicou para o pastor Brian, que aqui da Refúgio da Graça. Então, hoje nós estamos na parceria com a Refúgio da Graça, a Missão Evangélica Pentecostal do Alecrim, e oficialmente aqui com a Igreja Batista. Então, o PEIS é uma instituição que tenta ligar a igreja com as escolas. Nós queremos ser a ponte entre a escola e as igrejas. Nós queremos levar a igreja, as escolas aqui ao redor e trazer os adolescentes para aqui. Então, eu já quero, desde já, dizer, daqui a alguns meses, vocês vão começar a ver alguns adolescentes chegar, e não é assim instantâneo, mas é um processo, porque é através de relacionamento. E Sara vai ser essa ponte, né, junto com outros missionários que estamos trazendo. E o nosso logo é esse, missionários que geram missionários. O porquê? Porque nós acreditamos que todos nós podemos ser missionários, aonde quer que nós estejamos. Então, o que nós falamos para os alunos é, você não precisa terminar, e aí eu vou falar para os adolescentes que estão aqui presentes, você não precisa terminar a escola para ser um missionário. Você é um missionário, pode ser um missionário ali na escola. O pessoal que está do seu lado, talvez vai ser, daqui a alguns anos, o prefeito de Natal. E você pode influenciar, ou você pode ser o prefeito de Natal. Entende? Os próximos professores estão na escola. Talvez é seu amigo que vai estar ministrando daqui a alguns anos naquela mesma escola. Então, nós podemos ser missionários onde quer que nós estejamos, no trabalho, na faculdade. Então, são missionários que geram missionários. Então, nós ministramos na vida deles para que eles possam ministrar na vida de outras pessoas. E é isso, nós fazemos essa ponte. Ok. E aí tem algumas fotos apenas de algumas atividades que a gente faz nas escolas. Aqui foi no dia dos namorados que nós falamos sobre amor. Então, os alunos eles não são obrigados a vir à nossa sala, né? Eles vêm se eles quiserem. O coordenador pede, encoraja, a gente vai no pátio e diz, não tem aula, vocês querem não vir? E aí nós falamos sobre amor, ali em cima, falamos do verdadeiro amor. E aqui foi na época da Copa que a gente foi distribuir esses Novos Testamentos com testemunhos de jogadores, então, fazendo essa conexão com os alunos. Tem algumas fotos aqui da comunidade que nós vamos periodicamente, e o PEIS, nós realmente queremos ir além das quatro paredes. E por isso que nós fazemos parceria com igrejas como essa, que entende que é além, nós precisamos ir além. Então, o nosso entendimento é, nós precisamos ir aonde eles estão, nós precisamos desenvolver esse relacionamento. E aí, alguns dos nossos integrantes, a Sara não está, porque essa foi do ano passado, apesar que ela está ajudando a gente desde agosto, com traduções e tudo isso, mas aí nós somos 13, eu acho, e nós temos mais pessoas chegando, como a Sara, que está aqui, e temos mais dois integrantes que estão chegando. Então, nós somos em torno de 15, 17 pessoas, porque temos também um mexicano que está com um problema com visto e tudo isso. Mas Deus tem crescido, Deus tem enviado pessoas para Natal. Deus tem algo específico para essa cidade. Essa cidade foi a cidade que Deus tem escolhido para desenvolver esse trabalho. E aí eu, desde já, peço as orações da igreja e o envolvimento. Eu sei que às vezes vai ser... Pode perguntar a Sara, pode me perguntar ao pastor. Eu sei que às vezes não dá para entender tudo de uma vez. Eu não vou estar aqui falando todos os detalhes, mas é algo que a gente vai aprendendo. E PEIS é uma palavra que significa servos.
É isso que nós queremos fazer. Uma das traduções de PAIS, se escreve PAIS, parece paz, né? Mas a gente fala PAIS, e é para servir. E a nossa intenção é essa, é servir a comunidade, é servir a igreja, é servir aonde quer que nós estejamos. Então, essa é a nossa intenção, é servir. Então, pode nos incomodar que nós queremos servir. E quando nós não for algo que não é o nosso foco, nós vamos dizer, desculpa, não é o nosso foco. Nosso foco é escola e adolescentes. Esse é o nosso foco. Ok. Hoje eu queria falar um pouco, mas antes eu queria chamar a Sara aqui na frente. Miri, tu pode entregar ela? Para fazer nós vamos fazer um... Pega aí com ela. A gente vai fazer um... Quem é que gosta de chocolate aqui? Muita gente, né? Só que eu, como sou esquecido, eu esqueci o chocolate da Alemanha. Então, eu trouxe um daqui pão mesmo. Só um pouquinho diferente, né? Eu tenho em casa, mas a gente... No caminho, quando chegou... Ei, tio, o chocolate. Mas tudo bem. Então, Sara vai fazer a pergunta, e aí, você do seu lugar, aí você grita bem alto, bem rápido, a resposta. E quem gritar primeiro, eu vou entregar o chocolate, ou jogar, né? Vou jogar. Bom, a pergunta é a seguinte, a primeira pergunta. Fui o último juiz e o primeiro profeta do Antigo Testamento. Ungi Saul e Davi para serem reis de Israel. Quando pequeno, minha mãe me deixou no templo de Deus. Não sei quem foi primeiro. Ótimo. Segunda pergunta. Eu sou o profeta que preguei acerca da fúria do Senhor, em forma de uma praga de gafanhoto. Não. Profetizei por volta de 835 a 796 a.C. Agora vocês sabem. Não sabem? Não. O nome do meu pai era Petuel, agora vocês sabem. E destinei as... Oh, muito bom. Última pergunta, última chance, gente. Vamos lá. Sou o profeta que, por mandado de Deus, me casei com uma prostituta. Acabou. Então, tem alguma coisa em comum entre os três, né? Todos são o quê? Profetas. Então, hoje eu vou falar exatamente sobre 2 tipos de líderes que Deus usou na história da humanidade, que são os profetas e os sacerdotes. Mas hoje, especificamente, a gente quer focar nos profetas, mas eu vou querer falar rapidamente só um conceito do que é sacerdote. Então, o que é o sacerdote? Ele normalmente era aquela pessoa que realizava os deveres religiosos das nações. Ele é aquele que organizava os feriados. Ele era aquele que fazia todas as observações. É algo errado? Não. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa organização. Nós precisamos dessa dinâmica. Então, tem a parte bastante interessante dessa, mas hoje eu não quero focar nisso, eu quero focar nos profetas. Que o profeta, ele era aquela pessoa que focava no coração do rei. Ele focava na intenção de Deus. Ele focava naquilo que estava no coração do Pai. E tem uma citação aqui que fala: a única credencial que possuía era uma espécie de auto-autenticação, paixão e substância moral inevitável. Ele tinha paixão. Ele é alguém que é apaixonado. Então, e aí você pode pensar... Sim, profeta, quando eu penso em profeta, o que é que vem? Eu não sei você, mas na minha mente vinha logo, antigamente, era coisa bem antiga, bem velha. E hoje eu quero só tentar desenvolver não um outro olhar, mas olhar em um outro ângulo. Algo diferente, além do que a gente já entende de profeta. Porque eu entendo que profeta é o que Deus tem nos chamado para ser. É o que Deus tem me chamado e te chamado. Então, líderes que são profetas, eles fazem a diferença.
eles transformam nações. E aí você diz, não, Júnior, mas eu não sou líder. Eu nem falo esse nome aí, porque eu já estou me escondendo para não ser líder da célula, já disse ao pastor, depois a gente conversa, estou orando. Mas você é um líder, como eu falei, os adolescentes são líderes na escola deles. O que eles fazem? Eles podem desenvolver qual é a moda da escola, da sala. Eles fazem isso. Nós fazemos isso. O nosso estilo, a nossa forma de falar. Dentro de casa, você é o líder. Se você é uma mãe, você é um líder. Se você é um pai, você é um líder. Se você é um vizinho, você é um líder. Porque você influencia a forma que você joga o seu lixo. Você é um líder. Você pode fazer a diferença onde você está. Então, todos nós somos líderes. Talvez não com cargo, não com nome, mas nós estamos desenvolvendo uma liderança de alguma forma, em algum lugar. Se nós vivemos em sociedade. Então, o ponto é esse. Todos nós somos líderes. Entendendo isso, a gente pode ver eu, um líder, eu, um profeta. Então, o meu entendimento é que profeta, eles trazem algo novo. Trazem algo novo. Há algo novo em cada profeta. Se nós observarmos, estudar clareza, que não é estudo bíblico, então a gente não vai a fundo, mas cada profeta ele trouxe algo novo. Ele trouxe uma revelação, ele trouxe algo novo. Então, o profeta ele traz uma perspectiva nova. Aqueles que gostam de anotar, podem anotar. Aquele que gosta de twittar, coloca hashtag IB Zona Sul. Pode fazer. O profeta eles traz uma perspectiva nova. Ele traz um olhar novo. E aí eu creio que Deus ele tem me chamado, tem te chamado para trazer esse olhar novo lá no trabalho. Amanhã, 10 horas da manhã, é quando a coisa pega. Ali é quando a gente pode ser esse profeta, com perspectiva nova, com olhar novo, com uma linguagem nova. Às vezes, até o nosso olhar, ele pode matar. A gente estava, na sexta-feira, no condomínio, e uma criança estava fazendo de propósito, pulando na piscina para molhar a gente. E eu olhei assim para ela, não foi Sara. Ela percebeu que eu estava, não faça isso, eu não falei nada. Só no meu olhar deu para entender que ela estava fazendo algo errado. Então, talvez você pense, mas fazer algo novo, parece algo tão grande, né? Eu transformar o mundo, sim, nós podemos transformar o nosso mundo ao nosso redor. Talvez a gente não pode transformar o mundo de uma vez só, mas o mundo ao nosso redor. Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, trazendo esse olhar novo, essa perspectiva nova, esse pensamento novo. Então, e aí quero trazer o ponto 1, que diz o seguinte, que profetas transformam culturas. Profetas transformam cultura. A doutrina do profeta Ezequiel tem por núcleo a renovação interior. É preciso criar para si o quê? Um coração novo e um espírito novo. 18:33. O próprio Deus dará outro coração, um coração novo, e infundirá no homem um espírito novo. Então, eu creio que é um ano novo também. Então, é uma ótima oportunidade para a gente começar com algo novo. O que é aquilo que você precisa trazer, essa novidade de vida? Talvez na sua casa, no seu trabalho. O que é? O que é esse novo que Deus talvez já tenha te incomodado? Talvez se envolver mais na igreja, talvez se envolver mais na família, investir mais na família. Qual é esse algo novo que Deus tem te chamado? Noé, ele trouxe uma nova aliança. Abraão, um novo caminho. Moisés, com os 10 mandamentos, ele trouxe novas leis para guiar o povo, desenvolver o caráter diante de Deus. O próprio Davi trouxe um novo trono. E Jesus, ele trouxe um novo poder. Poder da graça. Poder que todos nós temos acesso ao Pai através dele. Então, o que é que Deus tem te chamado?
para trazer de novo. Então, ponto 1, profetas transformam culturas, trazendo algo novo. Ponto 2, profetas são apaixonados. Os profetas são pessoas apaixonadas por aquilo que eles fazem. Sabe, o profeta, ele entende que ele precisa viver um extremo para influenciar o principal. Aí o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes é preciso fazer algo que parece loucura para algumas pessoas para poder influenciar o principal. Eu tenho um vídeo aqui de um sapato de uma empresa chamada Tony Shoes, que é uma empresa americana. Eu não sei quantos de vocês conhecem. Não é esse sapato que eu estou usando. Mas é um sapato muito legal. É bem estiloso o sapato. Mas ele teve uma ideia. Ele falou, um por um, cada cliente que comprar um sapato, eu vou dar um sapato para uma criança que nunca teve sapato. Só que, eis a questão, não é só eu comprei um sapato, ele vai dar um sapato para aquela criança e pronto, acabou-se. Porque você sabe, criança, 6 meses, talvez, cresce, precisa de um sapato novo, não sei. Mas não é uma vez, você não vai comprar um sapato e pronto. Então, ele vai acompanhar aquela criança até 18 anos. E para o mundo dos negócios, isso era uma loucura. Isso era um extremo, porque negócios, é sobre eu, é sobre mim. Então, ele era apaixonado pelo que ele fazia para influenciar a vida de outras pessoas. Não só, eu acredito que ele não influenciou somente a vida das pessoas que ele alcançou, mas a vida de outras empresas, porque isso está começando a desenvolver mais e mais nos Estados Unidos. People laughed at Blake when his idea was to start a shoe company basically where he gave away shoes for every pair that was sold. People laughed and said that was ridiculous. It's more about putting other people ahead of you. Her oldest daughter is 26 and her youngest baby is 2 years old. She has on occasion bought shoes, but for the most they didn't have. Not for all of them. And you have tonsillitis, every time you see a child, you want to give them a pair of shoes. People want to be a part of something that is good. This is what the shoe drop is all about. If they maybe have never been with shoes in their feet. He had one pair of new shoes in his life, and it's his second new pair of shoes. This is the greatest thing ever. Look what's happened in the last 6 months. We just gave away 8,000 pairs of shoes. Anybody who's starting a small company, everybody who has an idea, incorporate giving in what you do. O que é aquilo extremo que você pode fazer? Talvez você... Às vezes a gente pensa, eu vou abrir uma empresa, eu não preciso... Mas talvez o primeiro passo não precisa ser algo grande. Eu tenho certeza que quando as pessoas estavam rindo dele, era ideia ainda, era só uma ideia. Então, não limite suas ideias, não limite seus sonhos, suas paixões. Outro extremo... quem sabe alemão vai conseguir ler aí, mas Raphael Fem, essas letras todas aí,
significa sendo feliz sem money, vivendo sem money, e sem dinheiro. E ele realmente vive sem dinheiro. Ele é louco. Ele ainda não consegui entender como, mas eu já vi várias entrevistas e realmente ele está vivendo sem dinheiro. E ele, lá na Europa é mais fácil em relação a carona, as pessoas dão carona, transporte de um lugar para outro e tal. Claro, a família dele, ele até falou, eu não posso pedir para minha esposa viver sem dinheiro, que nós temos uma filha pequena, mas ele não utiliza dinheiro nenhum. E, claro, isso é um extremo. Não estou dizendo que nós precisamos viver dessa forma, mas por causa do extremo dele, depois que eu ouvi falar sobre ele, que eu pesquisei, eu fiquei mais pensando, uau, realmente, como a gente pode economizar aquilo ali, quanto desperdício a gente usa. Eu saí um pouco louco, saí entrando em contato com a prefeitura de Parnamirim para saber sobre coleta seletiva, aí não existe e tal, só existe Natal. Então, assim, trouxe um despertar para mim. Então, um extremo, alguém que é apaixonado por aquilo, às vezes influencia o principal. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar apenas apaixonado e ficar ali naquela nuvem e sonhando e vamos fazer as loucuras. Não. O profeta, ele também sente um incômodo. O profeta, ele sente uma necessidade, que é algo que aconteceu com a história de Neemias, né? Se a gente observa a história de Neemias, o que aconteceu na história de Neemias? Ele sentiu, ele percebeu, é o fator Neemias que usamos, né? Ele viu a situação. Ele viu que precisava ser feito algo para o povo dele. Ele viu que era preciso ser feito algo urgente ali. E aí o que aconteceu? Ele só ficou vendo. Não. A gente muitas vezes vê e a gente só vê, só passa. Sabe? Agora mesmo, quando eu vim à tarde do treinamento que a gente está fazendo, tinha 2 menininhas na parada do ônibus, pedindo dinheiro, e o que é que veio fazer aqui? Não, eu quero dinheiro para voltar para casa, para a Vila Pontaneira. Certo, mas por que você está aqui? Porque a gente veio para a cidade para pedir. Então, assim, bem pequenininhas, estão ali. Então, realmente, às vezes, a gente só vê, só passa por a gente, né? Só que o que Neemias fez, ele viu, ele se incomodou com a situação, ele não ficou satisfeito com aquilo, ele realmente, aquilo doeu, ele ficou de uma forma que o próprio rei, né, olhou para ele e disse, alguma coisa está acontecendo. E aí ele reclamou contra a situação, mas não ficou aí, porque muitas vezes a gente só fica aí, não reclamar, não, né? Aquele negócio ali não está dando muito certo, não. Eu costumo dizer, né, que aquela frase famosa, né, aonde aquilo que lhe incomoda, talvez seja o seu chamado. Tem alguma coisa que não está dando certo? Aquela coisa ali, não saiu errado. Às vezes a gente tem isso, né? Mas talvez se aquilo te incomoda tanto, tenta auxiliar aquele ministério, tenta auxiliar aquela pessoa. Se está dando errado, talvez é algo que você tem um chamado. Mas aí ele levou a Deus. Ele levou a Deus, colocou diante de Deus de uma forma que Deus tocou o rei, para que o rei visse a situação dele, do copeiro dele, e disse, e ele conseguiu tudo o que ele pediu para o rei. Ele conseguiu as autorizações, né, para ir até lá. Ele conseguiu tudo que ele precisava para a construção. E aí ele fez algo. Ele agiu com a situação. E muitas vezes é isso. Muitas vezes a gente simplesmente vê a situação, a gente se incomoda com ela, a gente reclama. Às vezes até leva a Deus. Mas a gente diz, Deus, levanta alguém. Vai lá. Vai ali naquela situação. Mas muitas vezes Deus quer me usar e quer te usar a fazer algo. E quando a gente vai e faz, Deus abre as portas. Sabe, muitas vezes, Deus ele não abre o mar logo. A gente primeiro precisa pisar. E aí ele abre o mar.
Quais são as situações na tua vida que você tem visto? Você tem visto, você tem até se incomodado. Você tem reclamado. E você tem colocado diante de Deus. Você quer fazer algo com aquilo. Eu creio que assim como Neemias, Deus pode restaurar a situação que você está. Deus pode restaurar e te usar para aquela situação. Amém? Então, profetas que transformam, uma liderança transformadora é aquela que entende que ela é uma profeta e aí ela vive o quê? Fazendo o quê? Ponto 1, transformando a cultura. Eles são o quê, os profetas? Apaixonados, mas eles não ficam ali na nuvem apenas, eles também se incomodam com aquela necessidade. Eles vão além daquilo. Eu queria que a gente pudesse ver Lucas, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 1. Lucas 10, versículo 1 ao 9. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia, e dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Não levai bolsa, nem alfarje, nem alpargas, e a ninguém saudais pelo caminho. Em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro: paz seja com esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai nesta casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andes de casa em casa. Também, em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que puderes diante de vocês. Curai os enfermos que nelas houver, e disse-lhes: é chegado-vos o reino de Deus. E aí, como vocês podem perceber, eu destaquei alguns pontos que, para mim, para o meu entendimento, isso é uma estratégia missionária. O meu entendimento. Porque o que acontece? Jesus, ele envia os discípulos, né? Ele envia de 2 em 2, em grupos, em equipes, a todas as cidades. A todas. Ele envia a todos. Então, ele envia a todos, só que aí o que acontece? Ele pede para as pessoas focar nas pessoas de paz. Quem são essas pessoas de paz? No nosso entendimento, no país, quando nós trabalhamos nas escolas, as pessoas de paz são aquelas pessoas que têm interesse, aquelas pessoas que estão abertas, aquelas pessoas que estão inclinadas para o evangelho, aquelas pessoas que estão vulneráveis a isso. Eles estão querendo, eles estão com sede. E muitas vezes a gente tem essas pessoas no nosso trabalho, na nossa faculdade, dentro da nossa própria família. Aquelas pessoas que talvez até têm buscado a Deus, mas em outra religião ou de outra forma, mas tem buscado, quer Deus. Então, essas são as pessoas de paz. Então, são as pessoas que, para nós precisamos focar. Não dizer que a gente desperdiça, não quer saber das outras, mas a gente investe o discipulado, o relacionamento nessas pessoas que realmente estão com interesse. Essas pessoas estão inclinadas. São as pessoas de paz. Então, ele anunciava as boas novas e focava nessas pessoas de paz. Jesus, ele focava nas pessoas de paz e fazia discípulos. E aí ele começava a fazer discípulos, que é algo que eu sei que a igreja aqui entende bem a questão do discipulado, da importância do discipulado. Aquele 1 a 1, como eu falei, com Zaqueu. E eu queria chamar rapidinho Miriam para falar um pouco da história de Heloísa.
Júnior deve lembrar muito bem de Heloísa, que Júnior ajudava lá no projeto. Bom, quero falar um pouco sobre Heloísa, porque ela se destaca para mim muito como pode ser uma pessoa de paz, como a gente pode identificar uma pessoa de paz. Porque quando eu cheguei na escola, acho que eu conheci ela 2 anos e meio atrás, e ela foi uma aluna que não foi muito confidente, Não, confiante. Tipo, ela não foi muito autoconfiante. Ela não falava com muitas pessoas, estava mais tímida, mas eu comecei a gastar tempo com ela e conhecer ela mais. E ela estava aberta para amizade mesmo, teve essa necessidade. E teve pessoas falando, ei, você gasta muito tempo com ela, você acha que vale a pena? E eu achei que vale a pena. Eu sei. Porque ela falou uma vez, eu não esqueci, que ela falou uma vez, eu não sei se acredito em Deus, né, as coisas que vocês falam sobre Deus, mas eu acredito com certeza em amor. E né, sabemos que Deus é amor. Então, para mim, eu sabia, tem alguma coisa lá que vale a pena investir. E investi em ela, e foi um processo. E né, também outro pessoal de PACE né, abraçou muito ela. E com o tempo, nesse processo, ela se abriu mais e mais, e começou a entender mais, entender sobre Deus. E um dia entregou a vida dela a Deus, mas não somente ficou nesse, mas também falava para os pais. E a situação na casa dela estava muito difícil, porque ela perdeu a mãe muito cedo e não conheci muito bem o pai, porque cresci sem o pai. E agora morava com ele e com a, como se fala, madrasta. Então, ficou um pouco difícil para ela a situação, mas a família se mudou. Eu não falo que tudo é perfeito agora nessa família, mas está se transformando muito. E até os pais vão para a igreja e baptizaram-se. E é muito bem ver como, tipo, né, se a gente investe, você não vai ver, como se fala, de repente, talvez um resultado, mas com o tempo, com né, o amor, com oração e amar a pessoa, a gente vai ver que vai se transformar em alguma coisa né, dentro deles. Fala português melhor que eu, né? Eu tenho um vídeo... sim, e aí o que acontece? Nós, no PACE, focamos em 3 estratégias. Então, eu não sei qual é a estratégia que Deus vai lhe dar para focar. Porque realmente é importante focar. Então, quando nós entendemos que nós somos esse profeta, nós precisamos focar. E aí, no PACE, a nossa estratégia é o discipulado. A primeira é o discipulado. E eu queria... Acho que é 30 segundos. Não, 1 minuto e meio o vídeo dele. Aumentou 3 vezes, né? Mas é rapidinho, um vídeo bem rápido do Hermes. Então, antes de eu conhecer o pessoal do PACE, eu não acreditava em Deus, porque sempre vivi sozinho assim, minha mãe não foi muito que empunhava essa religião para mim, então eu não acreditava. Mas aí eles apareceram aqui na escola e começaram a conversar comigo, sem impor a religião, eles começaram a me fazer querer buscar, ir atrás da religião. Na hora do intervalo, de manhã também, a gente tem as aulas de inglês e também uma conversa com amigos realmente, porque você pode confiar, você pode falar sobre Deus, aprender mais e confiar realmente nas coisas que você está passando, seus problemas, suas conquistas e assim vai. E, da mesma forma como Heloísa, Hermes entregou a vida dele a Deus, foi discipulado por Mark, que é da Irlanda, que estava no projeto na época. E hoje, Hermes, hoje mesmo ele compartilhou lá num treinamento, que ele decidiu fazer o PACE, ele está no PACE hoje, depois de 3 anos, que esse vídeo foi... Não, 3 não, esse daí foi 2 anos atrás, foi gravado. Ele decidiu que, com as palavras dele, mais ou menos, eu vou repetir, que ele falou hoje de manhã, ele falou, eu decidi estar no PACE porque, da mesma forma que os missionários vieram para a minha escola para falar sobre Deus, e eu pude ter um encontro com Deus,
eu quero também poder passar isso para outras pessoas. Então, por uma decisão de um grupo, de ir à escola dele, hoje não só ele entregou a sua vida a Deus, mas hoje ele está se tornando um missionário. Então, tempo integral. Então, às vezes, ele não sabe o que nosso sim pode fazer na vida de outras pessoas. Eu estava até brincando rápido com o Miri, que o meu sim de decidir... Eu tinha uma oportunidade de ser pastor de jovens lá na Inglaterra ou vir para o Brasil. E sempre fica aquela... né? E, claro, lá ficarei mais perto da família de Miriam, por causa da Alemanha, mas eu decidi vir porque era o que Deus tinha colocado muito forte no meu coração sobre o meu país. E eu vim. E o meu sim, né? Não estou dizendo que Deus não faria tudo isso, Deus tão tremendo, Deus pode fazer de uma forma incrível, mas é tão maravilhoso ver que um sim há 3 anos atrás tem tantos frutos. E para mim era um passinho. Nunca a gente, não é nem saudável a gente tomar um passo grande. A gente precisa tomar passos, é um processo. Então, quais são os passos que você precisa tomar para ver outras pessoas sendo discipuladas? Talvez eu não consigo ser líder de célula, não dá, mas auxiliar a célula. Quem sabe um dia ser o líder da célula? Ou eu não quero ter o título, mas eu quero estar lá. Eu vou me comprometer de estar lá. Eu não sei como funciona aqui, mas se envolver para discipular outros. Ou eu não posso ser líder de célula, mas eu posso convidar aquela pessoa que eu vi que chegou pela primeira vez na igreja para um café. Eu vou investir nela. Uma vez na semana eu vou ter um café, eu vou encontrar com alguém, claro, com a bênção do pastor. O que é que Deus... Ou a pessoa mesmo do trabalho. Às vezes não precisa nem ser daqui, né? Do trabalho mesmo. Então, a primeira forma que nós trabalhamos é através do discipulado. A segunda é através da missão, que nós chamamos o desafio de amar. O que é isso? É que nós levamos pessoas como Hermes, que... Só rapidinho antes. Por que nós chamamos Hermes e Heloísa de discípulos, que nós discipulamos? Claro que nós não dissemos para ele, você quer ser nosso discípulo? Nós não falamos isso. Nós queremos se relacionar com eles. Mas nós vemos eles como discípulos, porque eu não sei, teologicamente, quando foi exatamente. Há controvérsias de quando foi que os discípulos realmente se converteram. Que Pedro, até o final, ainda estava ali, né? Então, para nós, não precisa ter um momento de entregar a Deus. Nós começamos a discipular eles, mesmo antes deles se entregarem a Deus. E no processo eles vão entender. Porque é um processo. Não é ensinar o que pensar, mas ensinar como pensar. É diferente. E aí, com as próprias decisões, com o próprio entendimento, eles vão tomar uma decisão que vai ser mais difícil deles se afastarem. Eu, particularmente, acho que o grande problema, às vezes, é que a gente faz essa questão de impacto, as pessoas se entregam e entra pela porta da frente e sai pela porta de trás da igreja. Mas quando é um discipulado, algo contínuo, é algo que fica, porque foi uma decisão da pessoa. Ele entende o porquê ele está fazendo isso. Então, por isso que nós acompanhamos ele por mais tempo. E aí nós levamos tanto os adolescentes da igreja como das escolas para comunidades mais carentes, para levar o amor, que nós chamamos de levar o amor, trazer o amor. E aí essa é uma comunidade que fica no Bom Pastor, como vocês estão vendo, as casas é feita de lixo, é um lixão lá, era um lixão, e aí foi aterrado, e as pessoas começaram a construir. A prefeitura ainda não chegou lá, mas há 3 anos a gente sempre tem ido lá. Essa é Marcela, de 4 anos, que mora lá. Não tem criança aqui, né? Eu vou mostrar o pé dela, que é cheio de pé, bicho de pé, e ela não é a única que tem isso. Todos, praticamente, lá têm esse bicho de pé, porque é um chão, eles não têm chão. Eu digo eles não têm chão, porque é areia, é aquela areia misturada com lixo. As crianças brincam ali, então, mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer, são as crianças mais alegres de Natal que eu conheço.
sinceramente, porque elas conseguem brincar, como vocês viram na outra foto, com a folha, com a planta, com a folha. Elas estão super alegres ali. Então, nós levamos e, uma vez no ano, a gente, com parceria com a igreja lá do Max Lucado, vem uma equipe médica de dentistas, enfermeiro, e aí a gente ajuda na tradução e o cuidado com as crianças, o trabalho lá. Aí, a gente sempre vai uma vez no mês lá, que é muito pouco, mas o nosso foco, como é as escolas, mas a gente existe essa necessidade também. Mas, claro, a gente vai conversar também com o pastor, ver se talvez exista outra comunidade aqui mais próxima, que a igreja já está investindo, então a gente vai ajudar lá na comunidade também. E o último é através do estudo, é uma forma de estudo que nós fazemos, que nós chamamos Havarim, que é o estudo entre amigos, que nós chamamos, estudar entre amigos. E aí foi no Parque das Dunas, e aí tem pessoas cristãs e não cristãs que vêm. A gente diz, quer se encontrar no parque, a gente vai fazer um louvorzinho e vai estudar a Bíblia. Então, vem alguns alunos da escola e alguns alunos da igreja, e é uma forma de integrar e de desenvolver. Então, como vocês perceberam, a gente trabalha através do discipulado, através do estudo e através da missão. Então, eu não sei o que Deus tem te chamado, qual é o ministério que Deus tem te chamado para focar nesse ano, nesse novo ano. Mas eu creio que Deus tem algo específico para cada um de nós. Antes de terminar, eu só queria mostrar o DVD, uma reportagem. Sim, desculpa. Então, resumindo, a estratégia de missão que eu acredito, eu não estou dizendo aqui teologicamente nada, que Cristo tinha ele espalhava as boas novas para todos. Nós precisamos espalhar para todas as pessoas. Mas aí ele encontrava as pessoas de paz. Ele encontrava as Heloísas, os Hermes, o Pedro. Ele encontrava as pessoas de paz. E ele ficava com elas. Ele estava com elas, discipulava elas. Eles investiam tempo com elas. Ele investia com elas. E aí acontecia o quê? Eles as enviavam, que é o que está acontecendo com Hermes, né? Nós encontramos o Hermes, nós investimos nele e agora nós estamos enviando ele. Eu costumo dizer, é um círculo. É para ser um círculo que não acaba. Nós vamos estar sempre enviando. Então, o processo é algo processo. Às vezes a gente quer as coisas muito instantâneas, no micro-ondas, mas é um processo que é bastante importante possamos viver. Esse versículo é um versículo que Deus me deu quando eu vinha para o Brasil. Naquela época vim. E esse ano, preguei lá na igreja de Miriam, na Alemanha, 2 domingos atrás, e eu compartilhei com a igreja, e eu queria compartilhar com a igreja aqui novamente. Eu acredito que, particularmente, tem sido o meu versículo novamente, a passagem novamente para esse ano, e eu espero encorajar vocês também para esse novo ano. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda a tua prosperidade. Possuirás nações e fará que se põem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Eu realmente costumo dizer, eu sou um milagre de Deus, não só por ser casado com Miriam, mas porque quando eu tinha 4 anos de idade, 3 anos e meio, até 3 anos e meio de idade, já completando 4, eu só falava 3 palavras. E das 3 palavras, só uma era certa, que era água. O resto era errado, as outras 2 eram erradas. E talvez é engraçado para vocês, mas não era para mim, na época. E imagine, e até lá na Inglaterra eu fazia fonoaudiólogo, é algo que não é gago, é algo específico que até ela tinha falado, a fonoaudióloga lá, que
é um estudo, ela até estava fazendo lá na Europa, era algo até novo para eles lá. Mas, ao mesmo tempo, Deus sempre me colocou em coisas que eu precisava falar. Aonde eu podia dizer, não é com o meu poder. Não é comigo, por mim mesmo, eu não posso fazer isso. Como eu falei, eu sou formado em História, então o professor ele precisa falar. Né? Eu, antes da faculdade, trabalhei em call center. Nem fizer isso, pode fazer, né? Entendeu? Como vocês sabem, Miriam fala muito bem português, mas quando a gente se conheceu lá na Inglaterra, ela não falava, né? Então, até para paquerar tinha que ser falando, né? E é outra língua, né? E para fazer a missão tinha que ser falando. Nas escolas, eu era o líder da equipe lá. E era engraçado que eu tinha uma inglesa e um alemão na minha equipe. Então, eu sou o líder, ela é inglesa, entendeu? Eu mal falo português, eu vou falar aqui em inglês na frente de 300 adolescentes. Era o que Deus fez e faz. Ou, como eu falei, há 2 semanas atrás, preguei não em alemão ainda, mas com a tradução de Miri, na Alemanha. Então, Deus ele usa o que eu não... a minha própria voz, a minha limitação. Talvez, nem sempre, mas talvez a tua limitação, Deus ele quer usar a tua própria limitação. E eu queria só orar para encerrar. E eu sei que eu tenho um vídeo sobre uma reportagem do PACE, mas talvez outro momento a gente passa. Mas eu não sei o que é que Deus tem... Eu sei, o tema era liderança transformadora. Às vezes precisa começar em nós. Às vezes não, sempre começa em nós. Precisa nos transformar. Nós precisamos, em primeiro lugar, se ver como líder, se ver como profetas, para começar a viver os 3 pontos que eu ministrei aqui. Hoje é uma ótima oportunidade. É o início do ano, é uma ótima oportunidade para a gente começar a pensar de uma forma nova, uma nova mentalidade, uma mentalidade de trazer algo novo. Queria orar. Deus, obrigado, Pai, por essa noite, Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar na Tua casa, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu faz todas as coisas novas, Deus. Tu usa, Senhor, nossas próprias limitações para engrandecer o Teu nome, Pai. Senhor, eu não conheço, eu não sei quais são as limitações, quais são as necessidades, o que as pessoas hoje aqui estão colocando diante de Ti, Pai. Mas eu Te peço, Pai, ouve a nossa oração, Pai. Escuta a nossa oração, Pai. Nós sabemos, Pai, que Tu se inclina, Pai, para escutar a nossa oração, Pai. Então, nós pedimos nessa noite, Deus, que Tu possa fazer, Deus, esse ano novo, algo novo na vida de cada um aqui. E cada um possa se ver, Deus, como um profeta que traz novidade de vida, que traz uma vida em abundância, Senhor. Assim como Tu tens sonhado para cada um de nós, Deus. Eu Te oro, Deus, para essa igreja transbordar, Senhor. Transbordar cada vez mais, Senhor, no discipulado, no crescimento e nas famílias, Deus. Relacionamentos familiares só venha a se unir cada vez mais e mais. Que essa igreja seja uma referência para essa comunidade aqui ao redor. Tu colocaste essa igreja nesse local com um propósito. E nós cremos que Tu também queres influenciar a vizinhança aqui, Deus. Mas antes disso, Deus, comece em nós, comece em cada um de nós, trazendo esse novo para os nossos lares, para o nosso ministério, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós Te agradecemos, Deus, porque, Deus, Tu és poderoso, como diz em Efésios 3:20, para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos ou até desejamos. Então, no Teu nome, e crendo nessa palavra de Efésios 3:20, que nós Te oramos e Te entregamos cada desejo nas Tuas mãos para esse novo ano. Em nome de Jesus e pela glória de Jesus. Amém. 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 Palavra abençoada, mas antes eu queria fazer um desafio aqui para a igreja. Eu acho que o que Júnior falou aqui
em vários momentos, foi me dando umas flechadas aqui de coisas que nós já falamos na igreja. Então, assim, teve um vídeo que você passou que me chamou muita atenção, daquele dos sapatos. Eu não sei se eu vou dizer a frase certa, mas diz assim, no final do vídeo, para mudar uma vida, precisa apenas de um passo. Alguma coisa assim, no final do vídeo. Então, assim, a gente está começando o ano, né? E o ano começa, nós precisamos tomar algumas decisões. Eu acho que você tocou em algumas feridas aqui, né? Tem algumas pessoas que eu tenho dito assim, rapaz, você tem potencial para liderar uma célula. Aí tem pessoas que fogem, saem pela tangente. Tem pessoas que tomam banho, não de água, mas com sabão, aí escorrega. Ou então aqueles mussu. Lá em Pernambuco tem uns mussu. Sabe o que é mussu? Você pega dentro de esgoto e para tomar, os bebos pega mussu para tomar com cachaça. Os mussu é uma cobra preta que você pega, ela escorrega, não fica na sua mão de jeito nenhum. Bom, tem uns crentes mussu aqui na igreja. Então, eu não sei se na Amazônia tem, pastor Roberval, tem? Tem mussu lá? Tem? Ixi, então, crente mussu tem em todo canto. Mas eu quero fazer um desafio para a igreja. Eu acho que Júnior tocou no coração de muita gente, o que ele falou aqui. Eu tenho pregado para a igreja, que a igreja tem que ser uma igreja missional. Eu tenho muita dificuldade com alguns apelos. Venham aqui, a gente vai para congresso de missões, aí venham aqui na frente dos vocacionados. Meu amigo, todo crente é vocacionado. Fazer apelo para vocacionados, todo crente é vocacionado. Não existe apelo para vocacionados. Todos são vocacionados, todos têm um chamado por Deus. Então, eu tenho muita dificuldade com essas coisas. Acredito plenamente no que você falou sobre discipulado. A gente evangeliza, discipula já a pessoa sem ter tomado a decisão. E Deus vai chegando no coração dela. Mas eu queria, nesse momento, que você colocasse no seu coração o nome de uma pessoa. Uma pessoa. Para que... Ou uma situação. Talvez esse ano eu quero ajudar. Nós temos células que só está com líder, está sem líder em treinamento. Nós temos células que têm líderes pensando em desistir. Nós temos pessoas que querem ser discipuladas, mas não tem quem discipule. E Deus está abençoando a igreja, e mandando gente. A igreja está crescendo e a gente precisa de trabalhadores. E eu creio na oração, e eu creio que quando a gente põe o coração diante do coração de Deus, Deus faz a obra. Então, eu queria, nesse momento, que você colocasse seu coração no nome de uma pessoa. Ou de uma atitude que você vai ter que tomar para servir na igreja, ou ajudar o PES, ou ajudar alguém, ou no seu trabalho, alguém. Uma pessoa para que você orasse por ela. Uma pessoa só. Amém? Vamos fazer isso? Vamos orar? Eu vou convidar o pastor Roberval aqui para orar nesse momento. Pastor Roberval, missionário, pastor, homem de Deus, pai de Elber, a Isla, Nilber, a Isla, é pai de a Isla também. Não é a Isla? Cadê a Isla? Está por onde? Está aqui, é pai de a Isla também. Pai de Elber, Livane, Railber e Nilber. Então, esse homem de Deus é um homem consagrado ao Senhor. Uma vez eu era líder dos adolescentes na Cristã e chamei ele para pregar. O senhor lembra desse dia? Faz tempo, viu? Faz uns 15 anos já. Aí eu chamei ele para pregar para um grupo de pais de adolescentes, uma escola de pais que eu fiz lá na Igreja Batista Cristã. E ele foi pregar e ele falou que tinha um filho que estava querendo namorar e ele estava lá e ele dando trabalho, aperreando. Ele disse, filho, não é a hora, não está na hora de você namorar, Deus vai mandar a varoa certa. Aí mandou, né, Elber? Se não, você tinha tido prejuízo grande, viu? E ele ouviu o pai. Aí, Elber, olha, eu só vou obedecer ao Senhor, porque a Bíblia diz para o filho obedecer ao pai. Aí ele obedeceu e está aí casado com a Isla. Uma bênção, mas esse é um homem de Deus. E vamos orar. Eu queria que você, se você colocou alguém no seu coração para você orar, você ficasse de pé e ele vai estar orando, intercedendo por sua vida e pelas pessoas que você tem colocado. Tá bom? Se você quiser vir aqui à frente... Tem algum problema na sua vida, na sua família, na sua casa, você quer vir aqui à frente, pode vir também, não tem problema, vamos orar por isso. Deus, nesse momento que nós estamos em reflexão
Sabemos que a tua palavra mesmo diz que o querer e o realizar vem do Senhor, meu Deus. Que nós possamos estar sensível ao teu Santo Espírito que habita em nós. E nós estejamos não resistindo, Pai, mas que nós estejamos sensíveis e tomando uma atitude de que estaremos à disposição do Senhor e que seremos obedientes. E que neste ano, Pai, seja um ano diferente em nossas vidas. Que nós possamos, ao concluir este ano, e olhar para trás e ver o quanto que nós fomos usados pelo Senhor, meu Pai. Queremos ser instrumento em Tuas mãos. Que neste ano aqui possa ser um diferencial nas nossas próprias vidas. Nos torna sensível, Pai. Queremos estar sensível ao direcionamento do Teu Santo Espírito. E queremos que o Senhor esteja mais e mais e mais usando os Teus servos, usando os Teus profetas para nos despertar, falar as verdades que precisamos ouvir e sermos desafiados por aquilo que o Senhor precisa que venhamos a fazer. Que, a começar em mim, eu seja instrumento em Tuas mãos, Pai. Que onde quer que eu esteja transmitindo palavras de edificação, que eu seja instrumento de salvação e que verdadeiramente eu possa reconhecer de que eu sou um instrumento do Senhor. E que cada um dos Teus filhos presentes aqui, Pai, estejam sendo mais uma vez renovando. Eu sei que muitas vezes nós fazemos votos, nós tomamos propósitos, mas as circunstâncias da vida falam mais alta e elas abafam. Mas que este ano seja um diferencial em nossa própria vida, Pai. Nós acreditamos que pode ser assim, porque através dos séculos o Senhor tem renovado e o Senhor tem usado o homem e assim será sempre. Então, nos usa como instrumento em Tuas mãos. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe os irmãos. Vou chamar Tiago, vai para encerrar aqui. Tem algum aviso? Posso encerrar? Então, gente, ponha alguém no seu coração esse ano e diga assim, esse ano eu quero investir nessa vida, invista mesmo, invista tempo, pregue o evangelho, e Deus lhe chamou para ser um missionário onde quer que você está. Eu gosto muito daquele texto de Moisés que diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aqui é terra santa. Onde tem um crente, ali é terra santa, porque ali é um servo do Senhor. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito de Deus acompanhe o seu povo. Pai, muito obrigado pelo teu povo que se encontra aqui nessa noite, por cada irmão aqui presente, pelos visitantes, por aqueles que estão conosco na igreja, pelos líderes, pela diretoria, por líder de célula, pelos participantes, por pessoas novas que o Senhor vai trazer, pelos missionários, pela palavra que foi ministrada. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos ajuda, nos dirige, nos acompanha. Que tenhamos uma semana de paz, cheios da Tua graça, e que nós possamos, como ouvimos aqui, ter um coração de profeta, com a nova visão, olhando para alguém que precisa ser olhado, pregando o Evangelho para alguém que precisa ouvir do Evangelho, cuidando de alguém que precisa ser cuidado, para que o Teu reino seja expandido, que a Tua honra e a Tua glória seja vista pelos séculos dos séculos, a igreja diz. Amém. Vou pedir para Tiago acompanhar o Júnior, a Miriam, lá na porta. Dê um abraço a quem está do seu lado. E quando sair, dê um abraço lá no Júnior e na Miriam.